Fala turma, tudo bem com vocês? Renan aqui. Hoje é terça-feira, dia 21 de março. Agora são 16 horas e 20 minutos. Acabou de fechar o mercado de milho. Vamos dar uma olhada, vamos para a tela ver como é que ficou o fechamento do milho, o fechamento da soja, o fechamento do boi que está fechando agora nesses últimos minutos e o que a gente pode esperar para amanhã e para os próximos dias. Então roda a vinheta e vamos para a tela. Então vamos lá, turma. Começando aqui com o milho. Aqui eu estou no gráfico do CCM Food, tá? O que a gente tem? Por que eu estou no gráfico do CCM Food? Hoje o contrato mais líquido é o maio, tá? CCMK. Então o CCM Food, que é o perpétuo, ele está pegando hoje pelo contrato K, CCMK, que é o maio 23, ok? Por que eu estou olhando o CCM Food? Por isso daqui, ó. Duas coisas. Primeiro, a gente tem um canal de baixa, tá? Temos um canal de baixa aqui no gráfico semanal. E nessa região aqui de 85,50, nós temos a base do canal e também a média de 21, a média de 200, perdão, que é uma média longa, tá? Se a gente for voltar aqui, ó, a gente vai ver que a última vez que o preço veio nessa média, foi lá em 2018, início de 2018, tá? Então é uma média longa. E como os preços subiram muito nos últimos anos, né, principalmente depois da pandemia, só agora que ele está encostando novamente nessa média. Como isso daqui é um gráfico semanal, a gente sabe que a semana, o candle, ele só encerra, ele só fecha na sexta-feira, tá? Hoje é terça ainda. Então a gente tem que ficar atento aqui. Apesar de estar rompendo aqui a média, está rompendo esse canal para baixo e também a média de 200, a gente tem que esperar, para ter uma confirmação, né? A gente tem que esperar o fechamento da semana lá na sexta-feira, ok? Dito isso, vamos aqui para o CCMK. Só lembrando aqui, ó, o CPEA ontem veio aqui em 84,66, tá? Então, o preço já chegou bem pertinho do CPEA e isso é algo que a gente tem que ficar de olho também, tá? Deixa eu tirar isso aqui é só um alarme. Aqui, ó. Primeiro, CCMK está esticado, tá vendo como ele fez essa queda aqui esses últimos dias, né? Esticou, tá fora da Bollinger, né? Então, quem vendeu aqui em cima, quem veio vendido, provavelmente já vai começar a realizar lucros. E como eu falei, ele está muito próximo do mercado físico. Quando a gente fala de um contrato que ainda está 1 mês e meio do vencimento, mais ou menos, um pouco mais que isso, como maio, isso não é normal. O normal é que haja um prêmio, que haja uma diferença, um ágio do mercado físico para o mercado futuro. Então, pode ser que a gente tenha um repique nesses próximos dias, tá? Não só por essa questão do mercado físico que eu falei, mas principalmente por estar esticado, né? Foi lá fora da Bollinger, a média de 9 está lá em 86,60, a média de 21 está lá em 87,43, isso no diário, né? Se a gente vem aqui no semanal, a gente vai ver que também está esticado, ó. A 9 está 87,74, a 21 ainda está lá acima de R$90, tá? Então, pessoal, deixa eu ver como é que tá no K, a mesma coisa, bem parecido. Então, assim, esticou, quem vendeu, vendeu aqui, tá? Quem não vendeu agora tem que esperar um pouco, não dá para vender aqui, é muito arriscado. Esperar ele fazer um repique, né? Se a gente for pegar o gráfico aí do milho, na verdade a maioria dos contratos, né? Toda vez que ele vai fora da Bollinger, ele costuma fazer um repique até as médias, tá? Olha aqui, ó. Às vezes o repique ele é subindo forte, que nem foi aqui, né? Às vezes é um repique lateral, tá? Ele foi aqui fora da Bollinger e ficou lateral, se bem que aqui subiu até a média, né? Aqui veio até a 21 aqui também, mas de maneira geral, isso aqui foi agora na primeira quinzena de março, ele ficou lateral até as médias, principalmente a 21 encostar, tá? Se a gente for lá para trás, a mesma coisa, ó, saiu da Bollinger lá em cima, voltou, saiu da Bollinger aqui embaixo, voltou, né? Às vezes ele insiste quando a pressão de venda é muito forte, ele sai fora da Bollinger, dá um repiquezinho fraco, às vezes só no intra 60, continua caindo fora da Bollinger, aqui ó, deu um repique aqui de um dia só, continuou caindo, né? Mas de maneira geral, toda vez que ele vai muito fora da Bollinger, como ele está hoje, ele costuma fazer um repique, tá? Então eu espero para esses próximos dias, não sei se já amanhã ou na quarta-feira, até sexta-feira ele deve fazer um repique, né? E como a tendência é de baixa, fazendo um repique a gente pode procurar novamente por vendas, tá certo? CCMK é isso. O CCMU, que é o contrato de setembro,
ele está mais travado, tá? Tá mais travado. Esse aqui até estaria interessante para venda aqui, ó. Ele teria que perder, vou deixar essa linha ali. Se ele perder esse fundo aqui, ó, mais ou menos ali nos R$ 85, ele poderia dar uma venda. Deixa eu só atualizar aqui para ficar mais certinho. R$ 85, ele, não foi 85, na verdade foi 85,07. Deixa eu botar só, não, eu já vi o que eu errei aqui, na verdade é esse fundo aqui, ó, 85,05, tá? Então ele perdendo essa região aí, a gente pode arredondar para 85, tá? Mas eu vou deixar aqui para o alarme. Então perdendo essa região aqui no meio de setembro, dá para fazer uma venda, né? O stop estaria aqui em cima, com um alvo aqui nos 83,79, que vai ser um fundo lá de trás, ó, do contrato de setembro, tá bom? Só tem que ficar atento o seguinte, o contrato de setembro, ele é um contrato que ainda está longe do vencimento, então ele ainda tem menos negócios, tá? Você pode ver que o book é mais vazio, né? Aqui foi por conta do fechamento, então aparecem essas ordens maiores, mas normalmente durante o pregão ele é mais vazio, tem um spread maior da ordem de compra para a ordem de venda, então tem que ter um cuidado em relação a isso, tá? Mas se a gente for ver o contrato maio, mesmo o contrato maio, hoje, deixa eu vir aqui no CCMK para a gente ver, até que foi melhorzinho, né? Ontem que foi o volume muito fraco, até que foi melhorzinho. Isso aqui, esse volume maior, esticado assim, já pode ser players que quem vem vendido ali já realizando lucros nesse contrato aqui, tá bom? Então atenção para os próximos dias que a gente pode ter um repique. 16 horas e 27 minutos, faltam 3 minutinhos para o boi. Vou falar do boi rapidinho aqui. O boi, esse aqui é o contrato maio, tá, pessoal? É um contrato que ele está aumentando o volume porque ele está recebendo a liquidez agora, tende a passar para o contrato maio, né? O contrato vigente agora é o março, né? A gente vê que ele tem um volume abaixo da média. Tá bem travado, né? Tá bem travado. Já vou falar por quê. O próximo contrato pelo mês seria o abril, que é o J, tá? Porém, normalmente quando acaba ali o maio, acaba o março, o mercado já começa a migrar para o maio, né? O que tem recebido mais liquidez e vai melhorar mais ainda, principalmente a partir da semana que vem, quando encerrar o contrato março, tá? Vou falar do maio aqui rapidinho. É um contrato que ele já está com um prêmio em relação ao CPEA, tá? Lembrando que maio é o mês de safra aí na pecuária, né? Então um mês que tem mais oferta. Porém, ele está se segurando principalmente pela esperança do mercado no retorno das exportações para a China, né? Então, acontecendo o retorno das exportações da China, provavelmente a gente vai ter esse mercado aqui, principalmente o contrato maio, dando um salto, talvez vindo aqui nos R$ 300, talvez até um pouco acima. Só que duas coisas. Primeiro, tem muita gente esperando subir, dar esse puxadão para fazer trava, tá? Tem gente esperando para dar esse puxadão para entrar vendido nesse contrato. E também a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais boi represado fica, né? Então, possivelmente a gente vai ter um movimento de alta para depois ter um movimento de baixa, mais agressivo, tá? Então, tem que ficar atento nesse contrato. Enquanto fica nessa expectativa de retorno da China, fica bem ruim de operar, né? Às vezes dá para pegar algum day trade, algum movimento mais rápido, mas montar posição fica um pouco complicado por essa expectativa que a gente não sabe o que vai vir de lá e quando vai vir, tá? O contrato março, BGIH, esse é o contrato que ele está mais próximo do vencimento. Hoje é terça-feira, esse contrato vai vencer na sexta-feira da semana que vem e na segunda-feira já começa a média de liquidação pelo CPEA, tá? Eu tenho que até atualizar aqui, só um minutinho, deixa eu ver como é que está o CPEA ontem. Aqui, turma, vamos atualizar. Então tá 277,80. Deixa eu atualizar aqui. 277,80 foi o CPEA de ontem, segunda-feira. Então, assim, ele tem um ágio. Hoje aí tá em torno de R$ 5 para o CPEA. A gente sabe que R$ 5 para o CPEA do boi não é grandes coisas, né? Qualquer um dia para o outro ele pode subir aqui. Só que pelo que a gente tem visto, o mercado físico, sem o retorno da China, ele está mais pressionado, né? O atacado está caindo o preço de carne, a oferta está relativamente confortável, falando do estado de São Paulo, tá? Então, tem que ficar atento. Esse contrato março aqui, para quem está vendido, muito cuidado, tá? O mais provável agora é ele ajustando no CPEA
durante os próximos dias, principalmente a partir aí da semana que vem, segunda-feira, quando começa a média de liquidação desse contrato, tá? Graficamente, ele já vai perdendo sentido, tá? É um contrato que já vai perdendo sentido gráfico, não tem muito o que falar dele, beleza? Eu já estou de olho no maio para estar operando. Depois do maio, a gente vai olhar para o outubro, que é o melhor contrato de boi para se operar no ano, tá? Mas ainda está cedo. Quando vencer o maio, a gente já começa a operar o contrato outubro, beleza? Vamos falar da soja. Soja, SJC, a gente está operando o contrato maio, tá ok? Aqui, pessoal, um detalhe. O contrato SJC, eu até falei isso hoje no Twitter, pelo seguinte, se a gente for pegar o gráfico aqui, eu vou botar ele limpo para vocês verem, ó, ele é cheio de gap, tá? Cheio de gap. Então, toda vez que for fazer uma análise, tem que olhar o gráfico em Chicago, né? Eu uso aqui o MetaTrader 5, tem uma corretora, conta em corretora lá fora, na Active Trades. Porém, tem de forma gratuita, vocês podem fazer também aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês no TradingView. Tá? Aqui, ó, TradingView, tá? Forma gratuita, consegue colocar alguns indicadores, né? E vamos falar da soja então. Lembrando assim, pessoal, por que tem gaps lá no gráfico da B3? Porque lá em Chicago tem o pregão noturno, tá? Como tem pregão noturno lá em Chicago, quando abre aqui no Brasil na B3, normalmente ele já abre fazendo o ajuste ao pregão noturno. E aí com isso fica cheio de gaps no gráfico, tá? Então, por isso que, assim, quando for analisar a soja, nunca analise pelo gráfico da B3, tá? Sempre analisa pelo gráfico de Chicago, tá ok? O que a gente tem no gráfico de Chicago, turma? Eu vou até recapitular um pouco aqui, ó. Seguinte, a soja vinha desde outubro do ano passado numa tendência de alta, perfeita, bonitinha, né? Chegou aqui fevereiro, meados de fevereiro agora, mês passado, ele começou a dar divergências de baixa nos indicadores e também ele parou de fazer topos mais altos, né? A gente vê aqui, ó, aqui ele fez um topo já mais baixo que o anterior, aqui fez um topinho mais alto, aqui mostrou muita divergência de baixa, aí aqui voltou a fazer um topo mais baixo, tá? E aí aqui no dia 24 de fevereiro ele teve um cruzamento das médias, uma agulhada, perdeu a LTA, tá? Essa linha rosa, perdeu a LTA e veio abaixo. Esticou, chegou numa região de suporte, 14,80, esticado, mesma coisa que eu falei do milho antes, ó. Toda vez que sai da Bollinger, costuma fazer um repique, tá? Esticou, aqui nós vendemos no PNM aqui nesse dia, esticou, aqui saímos, botamos no bolso nesse dia, fez um repique e olha que interessante, faz o repique exatamente na LTA, tá? Faz o repique exatamente na LTA. Como é um contrato que tem boa liquidez, falando de Chicago, né? Aqui na B3 é um contrato espelho, tá, turma? Então, apesar do book ficar às vezes com poucas ofertas, mas se você entra com uma ordem grande ali, ela é executada, ok? Se você entra no mercado, porque ele é um book espelho de Chicago. Então ele fez um repique perfeito ali na LTA, tá? Fez o teste novamente. Isso aqui confirmou, né? Quando ele faz isso daqui e volta, confirma que ele realmente perdeu a tendência, né? E aí, aqui, ó, nesse dia 8 de março, nós vendemos novamente. Esse foi o dia que saiu o relatório foi lá em cima, voltou e aí o preço veio caindo, tá bom? Hoje, o que aconteceu hoje? O preço fez uma violinada, digamos assim, né? Ele foi lá em cima, esse aqui é o pregão noturno, abriu, foi lá em cima, né? E depois veio caindo, agulhou no intra 60 e fechou praticamente na mínima, tá? E agora a gente pode esperar para esses próximos dias que ele tenha uma continuidade, ativou o pivô de baixa, tem uma continuidade para buscar a região mais abaixo. 14 dólares o bushel, essa região é a região de alvo, minha região de alvo para essa venda, tá? Porém, aqui mais ou menos uns 14,50, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. 14, opa, aqui está no gráfico semanal. 14,50 tem a média de 400, que deve servir de suporte, tá? Aqui 14,30 mais ou menos, 14,25 tem também outras regiões de fundos que deve servir de suporte, mas o meu alvo projetado do pivô de baixa, tá? É aqui nessa região de 14 dólares o bushel, beleza? Aproveitar que a gente está aqui, deixa eu abrir o café. O boi acabou de fechar, já vou mostrar para vocês. Café, tá vendo o gráfico diário? Eu estou olhando mais o gráfico semanal, por isso daqui, ó, média de 21 virando, né? No semanal, o que nós temos?
fez a primeira pernada, deixa eu diminuir aqui esse range, ele vinha na tendência de baixa, deixou um fundo, fez a primeira pernada, deixou um topo mais alto. Agora ele pode deixar um fundo, perdão, mais alto do que o fundo anterior. E aí rompendo aqui em cima a gente tem um pivô de alta ativado, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês na B3, café dá para olhar na B3, tá? O que nós temos aqui, turma? Ó, essa região, aqui ó, também tá, esse aqui é o semanal, tá? Tá virando já a média de 21 para cima, né? Tá, ele tende a lateralizar aqui agora. E hoje ele chegou a ativar, ele chegou a romper a máxima da semana passada, né? Que foi aqui 220, ok? E aí ele voltou, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ele ativou, aí quando a gente vem para o diário ele voltou, porque tem essa média de 21 ainda no diário. Então como no semanal ele já está se ajeitando para alta novamente, eu vou olhar aqui no diário, né? Esperar um cruzamento dessas médias, ou esperar ele fazer um pivôzinho de alta aqui, né? Por isso que eu deixei essa linha vermelha, porque se ele fizer um pivôzinho de alta, aí ele abre espaço, fica uma compra mais interessante e abre espaço para ele ali novamente na média de 400, na 200, região de 230, 235. Quando ele romper esse topo anterior aqui, ele ativa o pivô no semanal, tá? Vai ativar o pivô no semanal, que é esse movimento aqui, ó. Subiu, desceu, deixou um fundo mais alto que o fundo anterior, subiu, rompeu esse topo aqui, pivô de alta no semanal, com alvo lá nos 265, 267, tá bom? Vamos olhar o boi, mas a gente já falou do boi, mas só ver como é que ele fechou aqui. Boi bem travado hoje, né? O maio, como eu falei, tem mais liquidez, tá tendo um volume maior, porém bem travado, bem lateral o boi nessa expectativa, tá bom? Então, turma, é isso aí. Vou ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela. Vou ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, a gente está junto novamente lá no PNM. Esperamos vocês lá. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.